Eu queria O complementar. eterno Deus mudança. O eterno Deus. Eu queria complementar nesse assunto de espiritualidade e ancestralidade para complementar o que a Sara trouxe, porque, na verdade, quando a gente fala de ancestralidade, a série traz muito isso, né? Uma coisa que me emocionou muito, logo nos primeiros minutos ali, foi a reconstrução da árvore genealógica para mostrar para as crianças. E como esse processo a gente sabe que é violento na nossa trajetória de vida para as famílias negras, né? De certa forma, né? Então, uma das coisas mais fortes dessa série para mim é a gente conseguir construir através, acho que são 5 episódios desse reality, a gente conseguir construir um imaginário positivo de que famílias negras têm afeto dentro do berço das famílias negras, porque durante muito tempo isso a gente não via purpurina dentro das televisões, né? A tal purpurina. A família negra precisa brilhar, precisa ser reconhecida, precisa ter luminosidade que atinja as retinas de todos os brancos, mestiços, índios e etc. Enfim, a família negra precisa ter visibilidade. Exato. Porque uma das coisas que eu tenho pesquisado, que eu tenho refletido, é que talvez uma das maiores violências do racismo tenha sido a nossa nos distanciar enquanto indivíduos, inclusive dentro da família, porque muitas vezes a gente é ensinado a nos odiar, né? Então, a gente foi ensinado a odiar a nossa cultura. Então, dando um exemplo, por exemplo, dentro da minha casa, por mais que eu sempre tive uma conexão muito forte com gêneros da MPB, admirando seu trabalho e tudo mais. Meu irmão já foi pelo caminho do rap. E aí a gente tem minha irmã, que foi pelo caminho do pagode, a gente tem minha mãe, que gostava da MPB também. E, de certa forma, a gente não se entendia dentro do ambiente de casa, porque um ficava recriminando o gosto do outro. E, na verdade, era tudo fruto da diáspora. E a hora que você se reconhece como negro, né? E aí eu até falei para minha mãe, que eu falei assim, pô, a gente tem Altair Veloso, que escrevia ao mesmo tempo as músicas pro Belo e estava aqui escrevendo a ópera do Alabê de Jerusalém, a senhora ouvindo aos domingos e brigando com a minha irmã que ela estava ouvindo pagode, ou seja, é tudo fruto da diáspora. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que como foi isso dentro do seio da sua família, assim, se vocês tiverem esses desafios, sabe? Deixa eu lembrar, há alguns anos atrás, José, meu filho caçula, arrumou um cavaquinho lá em casa. Começou a tocar um cavaquinho e automaticamente ele entrou na coisa do pagode. Então ele era o pagodeiro lá de casa. Ele hoje é um dos componentes dos Gilsons, né? Esse grupo que é formado por ele e 2 netos meus, 2 sobrinhos dele. Um tio, um sobrinho dele, ele, enfim, Francisco, o outro. E ele era pagode ali naquela casa de MPB, que é basicamente o modo, não é, o gênero prevalente na minha casa é a MPB, nos vários aspectos. Ele tocava pagode o tempo todo, pagodeiro daqueles maravilhosos. E eu achava aquilo uma coisa extraordinária, aquilo era uma bênção, aquilo era uma coisa, aquela chegada daquele mundo, daquele samba transformado, daquele samba transmutado através do pagode. Ali naquela casa, daquele homem, aquela figura séria da MPB. Um pagodeiro em casa, muito bom. Democracia. É isso, então eu sou, enfim, viva, nesse sentido, viva a mestiçagem, né? No sentido cultural. A mestiçagem é importante no sentido técnico da racialidade, etc., etc., mas ela é muito mais importante no sentido cultural, porque ela que mistura as almas, mistura as linguagens, mistura os espíritos, ela que promove, na verdade, boa vontade, ela que é o solvente para os conflitos, ela que consegue dissolver os conflitos lá na sua casa, por exemplo. É o que nos trouxe aqui e depois vai nos reconstruindo, né? Aí pronto, aí hoje vocês hoje convivem muito bem. Sim. Muito bom.